Anestesiologia. Para muita gente, soa como a especialidade médica perfeita, né? Grana boa, uma rotina mais tranquila, menos estresse. Mas será que a vida real é assim mesmo? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na jornada de um médico que escolheu esse caminho para a gente separar o que é sonho do que é a realidade nua e crua. Olha, a primeira coisa que ele ouviu sobre anestesio, antes mesmo de pensar em seguir essa carreira, foi essa aí, que era um cartel, uma máfia. Imagina só a cena. Escolher uma profissão que já vem com essa fama de ser um clube fechado, onde entrar é uma briga e depois que entra, você vira meio que um escravo do esquema. É um jeito de começar que com certeza assusta qualquer um. E o nosso roteiro para entender essa história toda vai ser esse aqui. A gente vai passar pela escolha polêmica, pela miragem do que parecia ser o paraíso, vai cair na real durante a residência, encarar os perrengues da carreira, ver como deu para achar um equilíbrio e lá no final a gente chega num veredito. Então vamos lá para o ponto de partida, a escolha. Aquele momento da decisão em que a imagem da anestesiologia batia de frente com todos esses boatos e avisos bem assustadores. E o mais curioso é que essa história não começa com um sonho pela anestesia, não. Começa com uma fuga. A primeira escolha de residência tinha sido ortopedia. E a experiência, segundo ele, foi tão pesada, tão desumana, que foi descrita como um verdadeiro inferno. Foi essa porrada da realidade que empurrou a busca por uma alternativa completamente diferente. E essa alternativa, a anestésio, de longe parecia um oásis no deserto. A visão que se tinha de fora era de uma especialidade perfeita, a verdadeira miragem de um paraíso profissional. Pensa bem nesse contraste, é quase uma cena de filme. De um lado, o residente de ortopedia, horas em pé, suando, serrando o osso numa pressão absurda. Do outro lado, a imagem clássica do anestesista, sentadinho, no ar-condicionado, tranquilo, às vezes até com tempo para ler uma revista. Essa imagem foi o que virou a chave na cabeça dele. E essa imagem vinha acompanhada de um pacote de vantagens que parecia bom demais para ser verdade. A chance de ganhar até mais que o cirurgião, só que sem o estresse de dar o diagnóstico, sem ter que botar a mão na massa na cirurgia, sem acompanhar o paciente depois. E talvez o melhor de tudo, sem a dor de cabeça de ter que montar um consultório e correr atrás de paciente. Era, tipo, a receita do emprego dos sonhos. Bom, com esse cenário pintado, a decisão foi tomada. E quando a residência em anestesiologia começou, a realidade, pelo menos no comecinho, parecia confirmar cada detalhe daquele sonho. A diferença foi instantânea. No primeiro dia da nova residência, a ordem não foi de correria, de pressão. Foi, senta aí, não tem nada para fazer ainda. Tinha café, biscoito e uma calma que era o oposto completo do caos da ortopedia. Foi a primeira prova de que ele tinha de fato chegado no céu. E a residência inteira continuou nesse clima. Um ambiente super amigável de colaboração, sem aquele assédio da experiência anterior. A carga horária, claro, era pesada, umas 60, 70 horas por semana. Mas perto das mais de 120 horas da ortopedia, parecia férias. Era a confirmação. Ele tinha saído do inferno e chegado no paraíso. Aliás, falando em residência, para entrar numa especialidade concorrida assim, a preparação tem que ser de outro nível. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Só que o paraíso não durou para sempre. Depois da tranquilidade da residência, os verdadeiros desafios da carreira, aqueles de longo prazo, começaram a dar as caras. E aí a ficha começou a cair. E é aqui que a miragem some. A realidade trouxe a submissão aos cirurgiões. A falta de autonomia sobre a própria conduta, os horários travados das 7 da manhã às 7 da noite. E o maior choque de todos. Descobri que os plantões de noite e de fim de semana não eram só uma fase, eram uma constante para o resto da vida. Fora a dificuldade de criar um nome próprio e de ter um teto de ganhos que outras áreas não têm. Tudo isso levou a uma conclusão bem dura. A carreira do anestesista é a de um CLT Premium. Sabe, um profissional super qualificado, que ganha bem, mas que na essência é um funcionário. Está sempre dependendo do hospital, dos cirurgiões, dos contratos do grupo, o controle sobre a própria agenda e o futuro da carreira é mínimo. E essa frase resume o tamanho do baque. É só parar para pensar. Chegar aos 50, 60 anos e ainda ter que passar noites em claro dentro de um hospital. Aquela liberdade toda que parecia ser o grande atrativo da especialidade, na verdade era uma ilusão. Diante dessa realidade, a reação não foi ficar parado, não. Foi de agir.
Foi preciso redesenhar a vida profissional para que ela voltasse a ser sustentável e principalmente satisfatória. A solução veio em etapas bem claras. Primeiro, aceitar a realidade da carreira sem fantasiar. Depois, organizar a escala de um jeito inteligente, negociando e trocando plantões para ser mais tempo de qualidade. O passo seguinte foi fundamental: criar outras fontes de renda fora da medicina. E, por fim, focar em construir patrimônio e fazer investimentos, para não ser refém do salário. Foi a retomada do controle da própria vida. E assim, depois dessa jornada toda, com altos e baixos, a gente chega ao momento do veredito final sobre a anestesiologia. Mas antes de bater o martelo, tem um aviso muito importante para quem olha para essa carreira hoje. O cenário profissional está mudando numa velocidade assustadora. E a competição? Bom, ela está cada vez mais pesada. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. Esses números são de Goiás, mas refletem o que está acontecendo no Brasil todo. Em 2013, entravam 18 novos anestesistas no mercado de lá a cada 3 anos. Hoje, esse número pulou para 126. É um aumento de 7 vezes. Isso joga os salários para baixo e torna a entrada em bons grupos e hospitais uma missão muito mais difícil. Então, afinal, o que é anestesiologia? Não é o céu que se imagina, com certeza não é. Mas também não é o inferno de outras especialidades. A conclusão é que é uma carreira excelente, sim, mas para um perfil muito específico de pessoa. Alguém que não se importa com essa dinâmica de ser um funcionário, que lida bem com a falta de autonomia e com horários engessados e que, principalmente, sabe que o mercado está saturando. E a gente termina com a reflexão que mais importa. A anestesia pode até dar uma boa qualidade de vida ali, dentro do centro cirúrgico, mas ela impõe um modelo de vida e de carreira com limites bem claros do lado de fora. Sabendo de tudo isso, a pergunta que fica é: esse caminho bate com os seus objetivos de vida? A resposta, como essa jornada mostrou pra gente, é uma coisa extremamente pessoal.